Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, partilharemos hoje uma nova mensagem, uma mensagem que vai completar a mensagem anterior, que falava sobre o sentido da vida, O sentido da vida que quer dizer da onde viemos, E agora vamos entender para onde estamos indo, Ou para onde nós queremos ir, E aí, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, pegaremos a nossa palavra, a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era possível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado, assim Deus o condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não nos procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. E os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne, e os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as inspirações da carne levam à morte, e as inspirações do Espírito levam à vida e à paz. E aí, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, esta passagem nos traz a verdade sobre a vida e a morte, E aí nós pegamos a nossa palavra também no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Jesus, porém, disse-lhes: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos, os seus mortos. E aí também no 1 João, capítulo 5, 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo já é do maligno. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, essa passagem nos traz a verdade sobre a vida e a morte, Que muitas das vezes as pessoas não percebem, Que acham que os cristãos já estão mortos, Porque não vive mais segundo a carne, Não vive aquilo que o mundo prega. E aí os cristãos estão mortos, mas na verdade o cristão está bem vivo, O cristão está vivendo a vida em que o Senhor chamou a ele a viver, Aqui, tanto aqui, como futuramente, aguardando o término da sua passagem aqui sobre esta terra, para assim, com a graça de Deus, possuir a vida eterna, A vida que jamais passará. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos entender essa passagem para que assim fazemos essa diferença, distinguir essa diferença entre a vida e a morte, Que muitos acham que a pessoa que está aí fora, está vivendo segundo a carne, está bem
tá vivendo, mas na verdade ela já está morta, né? Tanto os outros também que estão por aí andando, né? Como o próprio o livro de Mateus fala, capítulo 8, versículo 23, deixai que os mortos enterrem seus mortos, né? Porque a pessoa está morta e não sabe, né? E assim, precisamos entender essa diferença, né? Entendermos que o cristão, né? Quando ele se dedica para Deus, né? Se entrega para Deus a sua vida, ele começa a entender dessa forma, né? Começa a buscar Deus e entender dessa forma que a sua vida aqui é passageira, né? Que a sua vida aqui é um propósito, né? É um propósito. E assim ele está vivendo de fato a vida que Deus o chamou. Assim também nós pegamos a nossa palavra, né? No livro de Salmos, capítulo 118, versículos 19, que diz assim que somos peregrinos nessa terra, somos peregrinos nessa terra. E aí também, queridos irmãos, para a gente já ir encerrando, né, e terminando, em Apocalipse 21, versículos 4 a 6, Jesus nos dá essa certeza que Ele enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. E novamente ele diz, versículo 6, ele diz, estás pronto, que eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. E aí, queridos irmãos, uma outra passagem aqui é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2, que Paulo diz, quando ele entendeu, né, o sentido da sua vida aqui, o propósito para qual ele foi chamado, ele diz que combati o bom combate da fé, conquistei a vida eterna para a qual foste chamado e fizeste que aquele que é lá nobre em profissão de fé perante a muitos testemunhos. E é isso, queridos irmãos, que possamos entender o que é a vida e o que é a morte, né? Porque muitas das vezes aí vê as pessoas sendo enterradas, né? Sendo sepultadas e não entenderam, né? E acham que a pessoa, fulano foi sepultado, mas não chegou a viver aquilo, né? Mas na verdade a pessoa já estava até morta, né? Na verdade ela estava aqui só cumprindo uma etapa, né? E é isso.